Olá, como vai você? Espero que esse vídeo encontre você bem. Estamos no 14º dia do nosso plano de leitura bíblico. Já estamos quase finalizando no 15º dia. É uma alegria imensa ter a tua companhia. Antes de nós entrarmos no vídeo, eu peço que você compartilhe, curta e comenta se você tiver alguma dúvida para que nós possamos estar respondendo para você. Hoje, no 14º dia, nós estaremos lendo Gênesis no capítulo 15, iremos até Mateus no capítulo 14, retornaremos a Neemias no capítulo 4 e finalizaremos em Atos dos Apóstolos no capítulo 14. Sobre Gênesis no capítulo 15, nós encontramos a aliança que Deus faz com Abrão. E aí no desenrolar da história de Abrão, começa a ter o nascimento de Ismael e tudo isso acontece, mas primeiramente no capítulo 15, ele tem essa aliança que Deus firma com o próprio Abrão. Diz assim, Gênesis capítulo 15, verso 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se me continuar sem filho? E o herdeiro que possui Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor lhe disse a seguinte resposta, seu herdeiro não será este. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse, olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a tua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que te tirei da terra do Ur dos Caldeus, para dar a você a terra que, como herança. Perguntou Abrão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado por um sono profundo, e eis que vieram sobre elas trevas densas, apavorantes. Então o Senhor disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertence, onde serão escravizados, oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo isso sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz de seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para casa, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão e aos seus descendentes deu essa terra, desde o ribeiro do Egito até o rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cademoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus, dos jebuseus. Essa é a leitura de Gênesis no capítulo 15. Agora nós iremos fazer a leitura de Mateus no capítulo 14, que conta a história de João Batista decapitado e após isso a primeira multiplicação de pães, o que o Senhor Jesus ele realiza. Mateus no capítulo 14 diz assim, porque naquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que serviam, esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso, estão operando neles poderes milagrosos, pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João dizia, não tinha permitido viver com elas. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque esse o considerava profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse, dai-me um prato de cabeça a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento dos convidados ordenou que fosse dado o que ela pediu.
Mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato entregue à jovem, que a levou à mãe. Os discípulos de João viram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus se retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu que grande multidão, teve compaixão deles e os curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: Este lugar é deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: Eles não precisam ir. Deis algo de comer agora. E eles disseram: Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentassem na grama, tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu que os discípulos, para que eles entrassem no barco e fossem adiante deles, para o outro lado, enquanto despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava consideravelmente à distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigia-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: Coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro sobre as águas. Respondeu ele: Venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente estendeu as mãos e segurou. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessar o mar, chegando a Genezaré, quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda a região. Eles trouxeram os doentes, suplicaram-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocavam foram curados. Vamos agora voltar ao livro de Neemias, no capítulo 4. Nós lemos no capítulo 3 que Neemias ele separa as pessoas, faz a distribuição de trabalho para que o trabalho ele fosse feito dentro da cidade e os muros e as portas, os portões pudessem realmente ser reconstruídos. Mas aqui no capítulo 4 nós encontramos algumas pessoas que estão em oposição a essa reconstrução. E nós vamos ver dentro desse texto de Neemias 4 que fala o seguinte: Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas, dos poderosos de Samaria, disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar as pedras da construção daquele monte de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonitas que estava ao seu lado, completou: Pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedra desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos desesperados. Faz cair sobre eles a zombaria, e sobre eles sejam levados prisioneiros como despojos para outra terra. Não perdoe seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo foram reconstruindo os muros, até que toda a extensão chegasse à metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado, que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém, causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger ela.
Enquanto isso, o povo de Jerusalém começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir os muros. E os inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou que nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família, armados de espada, lanças e arcos, e fiz uma rápida inspeção. Imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se que nosso Deus é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, e por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade do muro fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças e escudos, arcos e couraças. E os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam reconstruindo o muro. Aquele que transportava o material fazia o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a espada. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres e aos restantes dos oficiais: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distante um do outro, ao longo do muro, do lugar onde ouvirem o som da trombeta. Juntem-se a nós, o nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com a metade dos homens, que empunhando espada, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e do seu ajudante vai ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, cada um permanecia com as suas armas em mãos. Vamos agora para a nossa última leitura do dia de hoje, que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, aonde mostra o apóstolo Paulo e Barnabé avançando em ministério. Agora eles chegam à cidade de Icônio, e a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, diz o seguinte: em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica e ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios a irritá-los no ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos dele. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-lo e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades de Licônicas, de Listras e Derbes e os seus redores, onde continuaram a pregar as palavras das boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licânônica: e os deuses desceram até nós em forma humana. Barnabé chamavam de Zeus e Paulo chamava de Hermes, porque eram eles que traziam a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque eles e a multidão queriam lhe oferecer sacrifício. Ouvindo isso, Paulo e Barnabé rasgaram-se as roupas e correram por meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos seres humanos como vocês e estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar e tudo que nele há.
No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva no céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, tiveram dificuldade em impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifício. Então alguns judeus chegaram a Antioquia de Icônico e mudaram o ânimo da população, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade. Pensavam que estava morto, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou para a cidade. E no dia seguinte, ele e Paulo partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, e fortalecendo os discípulos e encorajando a permanecerem na fé, dizendo: é necessário que passemos por muita tribulação para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-se presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles recomendaram ao Senhor Jesus que em cada um fosse confiado. Passando para Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Pergue, desceram a Atália. Da Atália navegaram de volta para Antioquia, de onde tiveram recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles, e como abrir a porta da fé aos gentios, e cada um fizeram por muito tempo os discípulos. Muito obrigado pela tua companhia. Essa é a nossa leitura e aguardo você amanhã no 15º dia da nossa leitura bíblica anual.